Olá, queridos e queridas colaboradores da Loja Smell. Estou muito contente em estar aqui com vocês em mais um do nosso querido Momento de Harmonia. Então, pessoal, vou trazer algo aqui para vocês, um pouco dando sequência na semana passada, algo assim que vocês vão pirar no bom sentido, né, em conhecer um pouquinho e saber um pouquinho mais do que a ciência está descobrindo em relação ao nosso sistema nervoso, né, em relação a como que a gente pode controlar a ansiedade de uma maneira natural, por exemplo, utilizando a nossa respiração. A neurocientista espanhola Nazaré Castellanos, há pouco ela apresentou essa matéria. Eu vou deixar aqui uma imagem dela aqui, que ela fala que nós temos 7 sentidos e não 5, como nós aprendemos, né? Não somente 5 sentidos, sabe? Então a gente tem a nossa visão, nossa audição, paladar, né? Olfato, tato, enfim, né? Os 5 sentidos aí que a gente conhece, eles não são os mais importantes para o nosso cérebro, né? O que eu quero dizer com isso? O cérebro recebe informações de diversas partes e ele tem que fazer algo em relação a essas informações, certo? O que a Nazaré Castellanos traz é que esses sentidos que a gente conhece, eles são chamados os sentidos da esterocepção, ou seja, de fora para dentro. Esses sentidos, claro, têm uma relevância, mas eles não são os mais importantes para o nosso cérebro. Os 2 sentidos mais importantes para o nosso cérebro são a propriocepção e a interocepção, né? A propriocepção, o que é a propriocepção? É aquilo que o nosso corpo envia de informação para o cérebro. Os proprioceptores, eles enviam informação para o cérebro, por exemplo, para a gente proteger, de repente, de uma queda ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, se você se machucou seu pé, por exemplo, e aí você foi na fisioterapia e em algum momento o seu fisioterapeuta ele vai te trazer exercícios de propriocepção. Isso significa aqueles exercícios que você fica se equilibrando, né? Vai desequilibrar, então isso vai desenvolver os proprioceptores e o cérebro vai ficar mais enviando informações para proteger você da queda, por exemplo. Então, essa conexão com os proprioceptores com o cérebro é muito importante e o cérebro ele começa então a ativar funções baseado nessas informações que o próprio corpo está enviando para ele. E aí você pode estar perguntando, tá, Fernando, mas e aí? Né? Que mais? Olha que interessante. Sabe quais são as principais partes do corpo que enviam informação para o cérebro, segundo a Nazaré Castellanos? A testa, ou seja, se a gente fica franzindo a testa muito, que é aquela expressão de preocupação, né, muitas vezes, a testa está muito ligada aqui com a amígdala que eu já mostrei para vocês no vídeo passado, e ela deixa a amígdala já estressada, então pronta para reagir, então a nossa reatividade aumenta. Caramba, o que você está querendo dizer com isso, Fernando? Eu estou querendo dizer que você deve simplesmente, em alguns momentos, relaxar sua testa, meditar, ficar em paz ali, né? Com o seu senho relaxado. Outra parte que é muito importante para o cérebro é a nossa postura, a lombar. Então, se a lombar está curvada, o cérebro vai enviar uma certa informação. Se a lombar está alinhada, então é outra informação. Por isso que eu bato nessa tecla da importância da postura corporal, né? Então, a postura corporal ela é muito importante. Por isso que dentro da metodologia que eu desenvolvo, que é o DGI, na parte física, existem as posturas de alinhamento e tal, porque isso ajuda, envia informações para o cérebro também, e a ciência comprova isso. Tá? E a outra parte é as mãos. As mãos também trazem informações para o cérebro. A gente fala muito com as mãos também, né? Tal. Então acho que tem muito a ver aí uma coisa com a outra, né? Mas e essa tal da interocepção, né?
A interocepção é o que os órgãos enviam para o cérebro, esse é o mais importante. Então, intestino, estômago, coração e pulmão, eles estão diretamente conectados com o nosso cérebro, enviando informações, e o cérebro considera as informações desses órgãos as mais relevantes para ele fazer algo em cima disso, tá? E aí você pode perguntar, tá, e aí, Fernando? E aí que olha só que incrível isso. A gente passou por um estresse. Estou estressado, ou seja, meu cérebro entendeu esse estresse, falou, estou em perigo aqui, vou começar então a liberar os hormônios de adrenalina, cortisol. Fiquei ansioso, né? Então eu fico ali preparado para me proteger. Mas eu não posso ficar ansioso o tempo inteiro, gente. Eu preciso acalmar. Como é que eu acalmo? Então, como o pulmão ele é um desses órgãos que envia a mensagem para o cérebro, tcharam, quando a gente propositalmente respira com calma, então o cérebro vai entender, tá tudo bem, né? Tem duas vias, a via simpática do sistema nervoso, que é então essa ativação, e a parasimpática. Nós vamos tentar ativar essa parasimpática pela respiração. E o que a ciência nos ensina é que se a gente colocar mais atenção na expiração do que na inspiração, ou seja, demorar mais na expiração do que na inspiração, a gente acalma naturalmente, porque o pulmão está dizendo para o cérebro, aí, desacelera aí, tá tudo bem, né? E aí eu quero terminar esse momento de harmonia passando esse exercício para vocês dessa respiração, a respiração chamada 1-2, que significa o tempo de inspiração será o dobro de expiração. Então nós vamos treinar aqui hoje fazendo 4 tempos de inspiração e 8 de expiração. Então você deve demorar os 4 tempos inspirando e deve demorar os 8 tempos expirando. Não termina antes, tá? Você tem que ir lá bem devagarzinho mesmo e também aí mentalizando o seu melhor aí para acalmar. E a ciência sugere que para isso funcionar melhor, pelas narinas a gente deve respirar e não pela boca. Então a gente não expira pela boca, a gente inspira e expira pelas narinas, certo? Então vamos lá fazer essa respiração que nos ajuda a lidarmos melhor com a ansiedade? Então, ó, como é que nós vamos fazer? Então eu vou contar aqui 3, 2, 1 e a gente começa inspirando em 4, tá? Eu vou contando junto aqui. Então, ó, preparou? 3, 2, 1, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirou? Expirou. Inspirou? Expirou. Inspira. Expira. Inspirou. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2. Inspirou. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirou. Expira. Mantenha agora seus olhos fechados um pouco, respirando normalmente. E vamos finalizar levando as mãos unidas na altura do nosso coração, mentalizando algo positivo, mentalizando algo que você já pode agradecer no dia de hoje. O que você pode agradecer? Se conecta com isso que você pode agradecer. Faça uma inspiração suave e profunda. E na expiração,
Vai então abrindo seus olhos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e minha sugestão é pratique essa respiração sempre que você estiver se sentindo ansioso. Ok? Um grande abraço e até nosso próximo momento de harmonia.